número 37, deixa eu colocar. Gênesis capítulo 37. Porque é assim, meus irmãos, porque onde tem Deus, você tem que saber a hora de sentir Deus. E quando a Bíblia diz que a verdadeira revelação, ela vem de onde? Ela vem da palavra, né? Então, da palavra você vai ver se Deus vai falar contigo, ao seu coração, se vai falar só com o pregador. Porque nós estamos aqui para alcançar os objetivos a qual Deus nos lançou, né? Então, naquela conversa que nós tivemos ontem, aí Deus foi me revelando algo, que é essa mensagem que eu vou trazer aqui. Tem os demais companheiros meus que me acompanham há mais de 10 anos, que eles sabem as mensagens que a gente já, até conhece as mensagens que a gente prega, mas essa aqui, eles nunca ouviram, e eles vão ver pela primeira vez, porque Deus trouxe quentinha para mim e para você que está ouvindo, para receber da paz do Senhor. Continua selando o rolo nesta noite, Jeová. Então está escrito assim: e Jacó habitou na terra dos peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estes são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentavam as ovelhas com seus irmãos. E estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com eles pacificadamente. E sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o aborreceram ainda mais. Irmãos, já foi orado, sempre glorificando, exaltando o nome do Senhor. Irmãos, que nem teve um propósito. Pode sentar, minha querida, fique à vontade na casa do Senhor. Teve um propósito aqui para nós alcançarmos alguma coisa no nosso parecer. Nós temos que ter uma união. E nem a Bíblia diz no Salmo 133, qual bom e suave é que os irmãos vivam em união, né? Mas a união, ela traz a presença de Deus. E aonde a presença de Deus está, o milagre começa a acontecer. A irmã ontem ela disse, com uma profunda tristeza no seu coração, ela conversar com a gente, mas ela nem sabia que Deus ali já estava preparando uma mensagem para que nós possamos trazer uma revelação naquilo que Deus faz e aquilo que Deus vai cumprir, porque Ele disse que Ele vela pela sua palavra. Mas há um poder tão forte, porque ela diz assim, uma situação adversa, dizendo assim: não, depois do ocorrido que o irmão já sabe, Deus ainda habita naquele lugar. E essa foi a resposta de alguém que já estava sufocada com o desejo. Aí quando eu vi, uma lágrima brotou dos seus olhos, e eu vi na filha dela também, as lágrimas começaram a descer. E ali Deus começou a revelar. Por quê? Tanto tem pessoas que quando começam a fazer a obra, o Senhor se agrada, porque coloca o coração dentro da obra, e isso o Senhor se agrada. Então aqui Deus me deu essa pergunta, essa mensagem, porque Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Agora observa bem que quando Jacó habitava ali, essas são as gerações de Jacó, sendo o mais pequeno, sendo agora o escolhido do Senhor. Agora nós vamos trocar um pouquinho o personagem aqui, desse homem que tinha 17 anos, por nome José. E agora você vai trocar, você agora vai se apoderar desse nome, dessa pessoa, porque Deus escolheu alguém para fazer algo diferente. Porque aqui José era querido de alguém, ele era querido de seu
E você esta noite? Está sendo também querido do seu Pai, que está nessa noite, nesse local, para dizer que eu sou o grande Deus deste tabernáculo. Aleluia, Jesus. Glória a E Deus. a Bíblia disse que José tinha 17 anos. Por 17 anos, José então começou a aparecer. Mas no versículo de número 2, esta é a geração de Jacó, sendo de 17 anos, apacentavam as ovelhas com seus irmãos. Olha só que diferença. No versículo de número 2, aqui tinha uma união. E nós começamos agora a ler e começamos a entender o que Deus está falando aos nossos meios. Porque até então, se você reparar, havia aqui uma união nos irmãos de Jacó, de José, que eram os seus mais 11. Mas olha só o mistério de Deus quando começa aquilo que você falou para mim ontem, princesa. Veja bem aonde que Deus foi nos levar a uma mensagem. Enquanto antes de alguém agradar, antes de José chamar a atenção do grande Deus, ele tinha uma amizade com seus irmãos. Ele era querido no meio dos seus irmãos. Mas isso antes dele ser chamado, da sua chamada começar a aparecer. Porque imagina agora, você antes de ser alguma coisa, ninguém apontava o dedo para a sua vida. Ninguém te acusava de nada. Mas tinha uma união sobre a sua vida. Mas só foi Deus começar a aparecer na sua vida, aí começou a entrar uma situação diferente. Então José aqui tinha uma união com seus irmãos, que a Bíblia nos revela sobre isso, porque ele disse, era José então de 17 anos, e ele apacentava as ovelhas no campo com os seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa. Mas agora aqui existe mais duas mulheres que eram na época mulher de Jacó. Zilpa, ele tinha 4 filhos dos 12 da tribo de Judá. Depois Bila tinha mais 4, no total de 8, e com 3 com quem? Com a Raquel. Foi 2 com a Raquel, então no sinônimo de 12, simbolizando as 12 tribos. Mas José estava ainda separado. Mas no versículo de número 3, traz uma revelação da parte do Senhor, que Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos. Agora você vai começar a entender o que Deus vai começar a trabalhar, o que Deus vai começar a falar ao seu coração. Porque se eu disse que você ia agora trocar a identidade, a sua identidade por a identidade de José, porque aquela era o momento a qual Deus estava olhando, a qual Deus já estava escrevendo a história de alguém que seria levantado, alguém que estava lá atrás, alguém que parecia que não ia dar certo, mas enquanto antes disso acontecer, seus irmãos viam José de uma maneira diferente. Mas só foi José entrar no coração do pai, porque disse que Israel amava mais José do que a todos os seus filhos, aquele que foi gerado na sua velhice, e fez-lhe, o pai disse, e ele começou a olhar José. O pai começou a observar o filho, porque quem aqui é filho de Deus? Dá um sinal com a mão aí. Aleluia, glória a Deus. Entendeu que a mensagem vai começar a falar. Então o pai, que estava preocupado, começou a reparar em quem? No filho. Porque o filho começou a chamar a atenção do pai. Então José começou a observar o momento que ele estava vivendo. Mas a Bíblia disse que até então Jacó começou a produzir algo que ele ia entregar para o filho. E a Bíblia diz que ele começou a fazer uma túnica de várias cores.
Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Se José estava fazendo uma túnica, se colocasse uma roupa preta e branca em você, Priscila, se você passar aí e o Gilberto olhar e de repente ele vai ver, tem mais pessoas igual vestido a você, você iria chamar a atenção dele com mais pessoas que estavam vestidas igual a você? Porque ele até ia olhar você, ele ia dizer: eu não sei qual que é aquela que passou aqui, mas é uma daquelas lá, porque estava vestido igual. Mas a túnica de várias cores, se alguém passar num lugar movimentado com uma roupa de várias cores, ela vai chamar a atenção ou não vai? O que você acha que vai chamar ou não vai? Porque os seus olhos vão ver a diferença. Então José estava fazendo uma túnica, Jacó estava fazendo uma túnica, e ele ia presentear a pessoa que ele mais amava, o filho que ele mais chamava a atenção. Era a hora que o filho que ele falava, o filho escutava. O filho obedecia à vontade do pai. Tudo que o pai pedia, o filho trazia para o pai aquilo que o pai queria ouvir. Aleluia! Aleluia! Então a Bíblia disse que começou Jacó a preparar a túnica. Então fica ligado, porque Deus está preparando a bênção para José. Aleluia, continua adorando o rolo do Jeová. Começou a trabalhar naquela túnica de várias cores, que assim diz a Bíblia. Os seus irmãos começaram a analisar, começou a perceber: olha, papai está fazendo algo e disse que vai dar para o filho que ele mais ama. Rubem então chegou até Benjamim e disse: você viu o que meu pai está fazendo para mim? Benjamim disse: não, deixa eu ver o que ele está fazendo. A Bíblia disse que, chamando a atenção dos 12, ele disse: mas não é você, Rubem, que o papai ama mais. Agora você se enganou. Papai ama mais a mim do que você. Aí chegou Simeão: mas vocês estão brigando por quê? Não, porque ele falou que o papai ama mais ele do que eu. Não, vocês estão brigando por coisa toa, porque papai ama mais a mim. Sempre o primeiro que chegava discutia, e José foi ficando para trás. Aí chegou então Isacar, chegou e disse assim: besteira que vocês estão fazendo, vocês estão brigando por uma coisa que é minha. Olha só, começou aonde começou a entrar a situação. Então começou a ter uma desconfiança um no outro. Já não estava mais que nem na união no versículo 2. No versículo 4 já começou ali uma desavença entre os irmãos. Por quê? Porque Jacó anunciou que ia dar para o seu filho amado. É a mesma coisa Deus esta noite aqui. Ele disse: o que eu estou preparando tem lugar certo para eu mandar. Aleluia. E a Bíblia diz então, no versículo de número 4: vendo pois seus irmãos que seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificadamente. Agora, o que era pacífico não poderia mais, porque já criou ódio no coração dos seus irmãos, porque sabia que aquela túnica que o seu pai estava preparando já não era mais para eles. Tinha alguém na mira do pai. O que eu quero dizer para você, filho do Deus Altíssimo, aleluia, você está na mira do Deus Altíssimo. Você está na mira do Deus grande, do Deus forte e verdadeiro que está nessa palavra. Aleluia. Porque José, ele já estava na mira do pai. Porque ele disse: é do meu filho amado, o filho que eu tenho mais intimidade. Pois a Bíblia diz que então, vendo pois seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podia falar mais com ele pacificamente.
começaram a criar um ciúmes de José. Porque todas as coisas que José ouvia dos irmãos, ele trazia uma má fama para o seu pai. Olha, pai, eles estão fazendo não aquilo que o Senhor quer que faça. Eles estão fazendo tudo errado. E isso chamava a atenção do pai. É por isso que quando você veja um irmão fazendo coisa errada, você tem que falar, não, você está fazendo errado. Para que ele não possa caminhar por caminhos largos para o inferno. Porque você é escolhido, era por isso que o pai estava assim, não, é o meu filho que eu sei que está certo. É o meu filho que eu tenho escolhido. Aleluia. Então os irmãos disseram que não podia, se criou uma guerra. Essa, a túnica, que foi a primeira túnica, que foi entregue para José, foi concedida pelo pai. De quem? De José. Mas veja bem, ao chegar no coração dos irmãos, eles fizeram uma armadilha. Porque assim, irmão, todo aquele que cresce na presença de Deus, ele irrita o adversário. Aleluia. O adversário não consegue subir da forma que você subiu. Então começa a crescer no coração vaidade das pessoas que não querem ver a sua felicidade. Aleluia. E a Bíblia diz que então eles tramaram tirar a túnica de José. Esse texto, se você acompanhar mais adiante, eles, José não pode. Não é de José aquilo lá. Nós vamos fazer alguma coisa para tirar a túnica de José. E a Bíblia diz que Jacó então manda José ao encontro dos seus irmãos no campo, aonde eles se encontravam. E José foi glorificando e exaltando o nome do Senhor. Mas ao deparar-se com lá em Parã, aonde se encontravam os irmãos deles, a Bíblia diz que armaram-se uma armadilha para José. Mas olha bem agora, antes do pai dar a túnica, eles tinham uma união. Mas depois da túnica, acabou a união. Aí ao chegar José perto dos irmãos, eles tramaram, vamos tirar a túnica de José. Pegaram José, então, jogaram, olha só, mas só que tinha um grande poço de 12 metros de fundura. Você sabe o que é 12 metros? Se uma pessoa cair no cerco de Brasil, o que acontece com 12 metros de altura? Ela se machuca ou pode até morrer. Mas tinha um poço lá embaixo. José foi jogado lá, mas só que antes disso, o que ele estava interessado em José não era em José que ele estava interessado. Era naquilo que José tinha. Se é que você está me entendendo. Porque o interesse dos irmãos não era na vida de José, era naquilo que José ganhou. Então tiraram-se a túnica. Não podia jogar José lá dentro com túnica e tudo. Mas a Bíblia diz o contrário, que arrancaram a túnica de José e jogaram José sozinho, sem a túnica. Porque o que interessava para os irmãos era o que José tinha. E o presente que veio do pai era a túnica de várias cores. Olha aí, Jeová. Mas, olha só agora, veja só o intuito. Que José lá embaixo começou a clamar para os irmãos: por que vocês estão fazendo isso comigo? Essa igreja passou por dificuldade. Ontem a irmã estava falando sobre isso, e Deus revelando a palavra do Senhor para mim, ao meu coração. Saíram muitos, não tem problema não. Deus disse que vai trazer um a um de volta, porque o que é projeto de Deus, pode Satanás tentar fazer alguma coisa, mas o que é de Deus tem vitória na casa de Israel. Aleluia. Tem vitória na casa onde Deus habita. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia disse que então jogaram José, mas a túnica. Aí teve alguém, Rubem diz assim: não vamos fazer, vamos matar.